Bom dia, Brasil! Vai eu de novo hoje, sem nada na cabeça, com os cabelos natural, é isso que eu quero dizer. Só tem que dar uma molhada nele, porque senão ele voa pra cima. Mas enfim, vamos lá. Vamos lá, gente. Pessoal, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus, porque Ele me deu assim como se diz? Eu gosto de coisas verdadeiras, eu não gosto de coisa falsa. Eu não gosto de enganar os outros, sabe? Eu não consigo mentir nem pros meus netos. E às vezes dá vontade de mentir, né? Porque às vezes os netos ficam... Às vezes não, assim, aqueles netos que eu convivo mais, eu quero dizer, né? Eu já vi muitas mães, muitas avós já mentir pros netos, pros filhos. Gente... Não, às vezes a gente fica quieto pra não falar nada, mas eu não gosto de enganar ninguém não, sabe? Mas enfim, é isso que eu vou dizer, que eu gosto de ser sincera e eu não gosto de enrolação não me enrola não, que eu já percebo quando a pessoa tá enrolando, ok? Às vezes eu vejo pessoas nesse tal de podcast da vida por aí. Eles começam a enrolar para responder. Eu sei quando a pessoa está enrolando, ok? Eu sei. Ixi. O último podcast que eu vi entre uns supostos rabinos e um teólogo cristão. Gente, não tinha seriedade nenhuma naquele podcast. Misericórdia. Misericórdia, gente. Gente, sério. Pesquisa lá no Vilela que vocês vão saber quem é. Eu não vou falar o nome das pessoas, mas assim... Gente, esse negócio de ter título sem... Esse negócio de dizer que crê no Deus de Israel e não obedece... gente, não se iluda não, tá? Todos nós falhamos, viu? Judeu é falho, cristão é falho. Todo mundo é falho, gente, é sério. Ninguém é perfeito, não. Tem tanto no meio judeu quanto cristão dando depressão, ok? E até suicídio. É triste isso, gente. Por quê? Porque todos nós sabemos que quem tem o poder de tirar a vida é Deus, não é isso? Mas as pessoas, às vezes elas acham que elas podem tirar a vida dos outros. E às vezes elas acham que pode tirar delas mesmas. É triste, gente. É triste. Que Deus livre e guarde. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu quero começar. Eu quero falar sobre outro assunto. Qual outro assunto? É que, como eu estou dizendo, todos nós somos humanos e a gente tem dia que não tá legal. Tem dia que não tá legal, tem dia que não tá animado, tem dia que não dá vontade de fazer nada, tem dia que você tá muito alegre com Deus. A alegria do Senhor é a nossa força, né? E tem dia que você tá assim, desanimado, que você não consegue se alegrar, ok? Isso é humano. Então, se acontecer de você não estiver legal, procure alguma coisa. Sai, faz caminhada, ok? Procura fazer alguma coisa para aquele negócio não aumentar, ok?
se você tiver alguém de confiança, vai tomar um sorvete junto, sei lá, vai fazer um passeio, vai andar fazer uma caminhada, e outras coisas também, ok? Não leva as coisas assim muito a sério na vida não, ok? Assim, tipo, ai, se eu não fizer aquilo eu morro, eu tenho que fazer. E a pessoa, ela fica assim, ela quer cumprir os minutos, os segundos, e ela vai muito preocupada com aquilo, e ela fica estressada. Aí ela vai morrer porque ela vai ficar estressada, ok? Então, o povo aqui na Itália, os que é italiano mesmo, que é brasileiro, que continua sendo brasileiro em qualquer lugar, viu? Mas os daqui da Itália, eles se preocupam muito com o horário. Se você marcar um encontro com eles, você tem que chegar 5 minutos antes. Se você chegar 5 minutos depois, ele joga na tua cara que você chegou 5 minutos depois. Ok? Então eles se preocupam muito com o horário. Muito, 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 muito. E às vezes é coisa assim que dá pra passar. Que ninguém vai morrer por causa daquilo. Porque chegou 5 minutos atrasado. Ok? Mas às vezes eles se preocupam tanto com isso que às vezes levam até multa no trânsito. Por causa de 1 minuto atrasado, sei lá. É complicado. Mas assim, é isso que eu tô dizendo. Não vive muito nessa loucura de querer ser perfeito. Senão, você não vai conseguir ser perfeito, você vai ficar estressado. E você vai acabar ficando doente. Porque o estresse é uma doença. Ok? Depois começa a desanimar, depois não tem mais vontade de fazer nada. Aí pronto. Se prejudicou também. Por quê? Porque quis ser muito perfeito. Então nós temos que procurar ser justos, fazer o melhor. Mas não deu, paciência. Não deu. Vamos tentar a próxima vez. Dessa vez não deu. E assim, a nossa consciência, ela nos acusa muito. Eu não sei vocês, mas a minha me acusa. Ok? Diz que tem pessoas que elas não veem. Diz que tem pessoas que o cérebro dela protege dela não ver quanto as coisas são tão perigosas. Acho que todos nós temos um pouquinho, né? Acho que tem uns que tem mais. Porque tem pessoa que você olha pra ela e fala assim: gente, isso é perigoso, não faz isso. Mas a pessoa, pra ela, tá lá, voando, nem prende. Parece que é insensível, não é? Então, por que nós uns ajudamos uns aos outros? Porque nós conseguimos às vezes ver coisa em volta de outras pessoas que ela não consegue ver. Estou falando coisas perigosas. Ok? E às vezes pessoas veem também ao nosso redor e nos alerta, né? E a gente não gosta, né? A pessoa não gosta, né, de ser alertada. Pior é isso. Alguém tá... Olha, só Deus na causa. Mas é isso que eu queria falar, gente. Nesse bate-papo de hoje. Tome cuidado para não levar as coisas assim muito ao pé da letra. Sabe? Aquela preocupação exagerada. Não, eu tenho que cumprir. Amém, se você conseguir, amém. Mas se não conseguir, paciência. Ok? Ninguém consegue viver muito tempo ao lado de uma pessoa muito exigente, gente. Porque às vezes a pessoa ela é muito exigente com os outros, muito exigente. E ela é muito exigente com ela mesma. E aí ela se torna uma pessoa chata. Aí ela acaba ficando solitária. Aí depois fala que ninguém gosta dela. Sabe? É um tal dessa internet das pessoas ficar falando mal dos outros. Dizem que as pessoas falam mal delas, mas elas também estão falando mal dos outros. Vocês entendem?
eu estou denunciando, esses falsos amigos, esses falsos não sei o quê. Mas ela também tá. Ela também vai fazendo fofoca. Então não sobra ninguém não, gente. Quando Deus te dá uma coisa para fazer, você faz. Ok? E pede ajuda para Deus. Fala, Senhor, me ajuda. Me ajuda, porque a gente vai ver lá coisas que os apóstolos faziam, que os profetas faziam, que traziam até morte para eles. O nosso próprio amado Senhor Jesus. Aquilo ali era um projeto do Pai Eterno. Ok? É um projeto do Pai Eterno. Tudo que o Senhor Jesus passou. E Ele venceu. Glória a Deus por isso. A vitória dele é nossa vitória. Amém por isso, porque senão, coitado de nós. Não sei que nós sozinhos não conseguimos vencer, não. Não adianta querer vencer sozinho, exigir muito, ser chato. Se a pessoa é implicante, isso só vai afastar as pessoas de você. Ok? Não seja assim, aquele cara liberal que diz que o pecado não é pecado, que tudo pode. Não, também não exagera. Mas vai com calma. Vai com calma nas coisas. Ok? Esses cabelos. Pois é. Tudo tem que ter equilíbrio. Tudo, gente. Quando a Bíblia usa o sal, é uma comparação perfeita. Por quê? Porque o sal, ele pode salgar. Comida sem sal é ruim, mas comida salgada também não é bom. Faz mal. Então tem crente que ele é sem sal, sem sal no sentido espiritual. Mas tem crente que salga demais. Salga demais. E aí, assim, tem pessoas que elas têm condição de comer um pouco mais de sal, tem outras que não. Então, às vezes a pessoa, ela tem uma vida espiritual muito intensa. Amém? Glória a Deus. Mas ela quer que todo mundo seja igual a ela, mas também não é assim. Então, o Senhor Jesus avisou para os apóstolos, para onde eu vou vocês não podem ir. E eles ficavam assim, para onde que ele vai? Que a gente não pode ir. E Pedro temou, falou que ia. E vocês sabem o que aconteceu com o Pedro, né? Ele traiu. Por quê? Porque o Senhor Jesus sabia que ele não ia aguentar, o Senhor Jesus não exigiu aquilo dele, mas ele temou e foi. Então, a gente é assim. Nós, seres humanos, a gente é muito teimoso. Às vezes, até Deus falando pra gente não fazer a coisa, a gente faz, depois a gente sofre as consequências. Então, uma coisa é você fazer aquilo que Deus falou pra você fazer. Mesmo que você sofra consequência, mas sua consciência está limpa, porque você fala, não, Deus me deu essa orientação e eu só estava obedecendo, amém. E outra coisa terrível é você fazer por teimosia, por sua própria conta e dar errado. E aí você não pode nem, aí você vai falar com Deus. Aí o que você tem que fazer? Pedir perdão para Deus. Já sabe que errou mesmo. Não inventa não dá desculpa. Já sabe que errou mesmo, já vai e fala, já pede perdão para Deus, ok? Já sabe que errou, já sabe que foi impaciente, já pede perdão para Deus. E aí a cabeça começa a acusar. E aí, se você mesma já te acusa, tua mente, imagina se você pegar um servo do capeta, um servidor das trevas. E aí o espírito das trevas vai falar naquela pessoa mal. Fala isso para ele. Fala aquilo para ele. E a pessoa começa a te ofender, começa a te atacar, começa a te colocar para baixo. Tem isso aí, gente. Tem isso no mundo. Toma cuidado. Toma cuidado, toma cuidado. Vê direito. Às vezes tem gente, até os nomes de Deus. Até diz que foi Deus que falou, mas não é Deus que está falando.
Tem coisa que Deus fala, sim. Mas tem coisa que é nós mesmos que inventamos, da nossa cabeça. E tem coisa que é os próprios espíritos imundo, impuro que fala também. Então tudo isso nós temos que analisar. Tudo, gente. E que o Eterno Deus nos abençoe. Mas se um dia você estiver desanimado, meio depresso, não fica achando que é o fim do mundo, agora não tem mais jeito. Não, tem jeito sim. Louvado seja Deus, que tem jeito sim. Ok? Vai em frente. Continue a luta. Que uma hora você vai encontrar alegria. A paz. Mesmo a gente estando com Cristo, tem momento difícil. E tem momento de desânimo. Por quê? Tem gente que fala, não, tá com Cristo, tá tudo bem. Tem pessoas que falam para ela, hoje eu não tô bem. Não... Cadê sua fé? Cadê sua fé? Calma. Calma, gente. Eu não preciso ficar provando o tempo todo. Eu tenho que estar bem para mostrar que eu tenho fé. Não, gente. Eu posso chegar e falar, Senhor Jesus, não curou direito. O Senhor Jesus foi curar uma pessoa, era um cego. Mas a cura não estava completa. O Senhor Jesus perguntou para ele, e ele foi sincero, falou, né? O Senhor Jesus foi lá e resolveu a situação. E ele foi completamente curado. Então, a gente pode falar para Deus, Deus está doendo, eu não aguento. Senhor, parece que eu vou morrer. Meu Deus, olha essa tristeza que eu tô. Você pode chegar e falar isso para Deus, ok? Não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Eu vi muitos casos de religiosos, tanto do meio cristão quanto do meio judaico, que se suicidam. Por quê? Deus não responde mais minhas orações. Eu fiz tudo isso para Deus. Minha vida piorou. Ok? E vai deixando aquela malignidade entrar dentro. Eu há 2 anos atrás, uma conhecida minha que era crente, eu já estava aqui, ela estava lá no Brasil. Mesmo que a gente trocava conversa, conversava tudo. E ela nunca falou do desejo que ela tinha de se matar. Nunca tinha falado. Ela não falou para ninguém. Tinha bastante amizade, conhecia gente da igreja, gente fora da igreja. E um dia achou ela morta dentro da casa dela. Porque ela tinha se matado. Não, gente, não faz isso. Isso é das trevas. Clama ao Eterno Deus na hora que você estiver com dificuldades. Pede oração pro irmão. Não deixa ficar muito pensamento girando na sua mente. Pensamentos negativos. Pensamento negativo, ele vai sugando as forças. Vai sugando. E não é de Deus, ok? Então, acho que hoje eu já falei bastante. Vou desligar aqui, que eu tenho outras coisas para fazer. Que Deus me ajude e ajude cada um aí que me acompanha. Ok? Na paz de Deus, amém. Pai, shalom, shalom.